trago detalhes para você da Justiça do Trabalho, que registrou o aumento de ações trabalhistas envolvendo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais em 2022, comparado com o ano anterior. Se analisarmos os dados desse ano, estamos falando de uma média de 6 ações por dia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje ao vivo com a advogada Cris Cavalcante, que já está aqui no estúdio. Vai tirar, inclusive, as suas dúvidas em casa. Você que tem dúvida sobre direito trabalhista pode participar mandando a sua pergunta no 92-99136-7874. Bom dia para a senhora, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, Alane, é um prazer estar aqui com vocês, né? O que eu puder ajudar, estamos aqui. Muita gente tem dúvidas em relação a direitos trabalhistas, né? Ele atende só quem trabalha de carteira assinada, doutora? Ou quem também trabalha prestando serviço para a empresa é atendido de acordo com as normas, por exemplo, da ACLT? Não, é só carteira assinada. Mas os direitos trabalhistas, de que forma que ele garante um bom trabalho, garante saúde ocupacional para esse trabalhador, mesmo sem carteira assinada? Aí a gente tem que entrar numa esfera que eu preciso verificar se realmente é CLT, porque hoje em dia a Justiça do Trabalho em si, ela é voltada para aqueles trabalhadores seletistas, né? Se for outro tipo de trabalho, eu preciso ver a natureza jurídica dele, né? É sempre importante procurar um advogado para entender qual é a natureza jurídica desse contrato de trabalho e daí verificar essas garantias, né? Mas é muito importante você sempre saber que tipo de trabalho você está prestando, né? Então, o colaborador, hoje em dia, ele tem acesso a algumas informações, pode consultar um advogado, ele pode consultar o seu sindicato e se tiver alguma irregularidade, né, para ele verificar a melhor forma de agir, se for o caso, uma ação trabalhista, enfim. Falando em ação trabalhista, a gente acompanha inclusive dados, né, do Tribunal Regional do Trabalho que mostram aí o aumento de ações aqui no Amazonas e Roraima, né, que o tribunal atende. Inclusive uma média de 6 esse ano. Quais as demandas que vocês mais recebem em relação a essas ações judiciais? Hoje em dia, por conta do polo industrial, nós temos muitas ações relacionadas à doença ocupacional, a acidente típico, muito embora haja um trabalho preventivo muito grande em relação a isso, mas como é um trabalho que ele vem aos poucos, né, é uma realidade que vai mudando aos poucos, nós ainda temos muitas ações relacionadas a estas demandas de doença ocupacional. Principalmente agora, quando a gente passou pela pandemia, muita gente foi trabalhar em casa, teve o home office. Tem também demanda em relação a esse serviço prestado fora do ambiente de trabalho, mas ainda assim serviço? Sim, tem sim. Na verdade, é uma realidade nova, né? O direito ele é muito dinâmico e com essa realidade que ela foi trazida de uma forma abrupta, digamos assim, foram criadas novo tipo de trabalho, novas formas, novas legislações para atender. Então, tudo isso gera dúvidas e geram demandas também. Por isso que é muito importante você ter esse acesso à informação, né? Se você tem dúvida, é importante você procurar essas informações e, se for o caso, com o advogado, ajuizar essa ação, né, e buscar seus direitos. E como garantir que os meus direitos sejam garantidos ali pela empresa em que eu trabalho? O trabalhador tem como trabalhar de forma preventiva para evitar essas ações ou não, doutora? Não, tem sim, tem sim. Hoje em dia, é o que eu falei, hoje em dia existe sim um trabalho preventivo muito grande, né, das empresas. Ainda há algumas questões irregulares, mas assim, o foco é tentar prevenir. Então, o ideal é que essa empresa ela tenha uma assessoria. Hoje em dia tem CIPA, tem SESMIT, então as empresas elas são obrigadas a normas que elas têm que cumprir. Então, essas normas é para garantir. Inclusive, recentemente, houve uma alteração da legislação em relação à CIPA. Hoje em dia, não só o assédio moral, mas o sexual também. Então, tudo isso tem que passar por uma comissão. A CIPA é uma comissão de colaboradores. E aí, é justamente para que isso não seja abafado pelas empresas. Então, são criadas diariamente legislações para proteger, em proteção ao colaborador. E as empresas, em contrapartida, elas têm que se regularizar e há fiscalizações nesse sentido. Hoje, no Jornal do Amazonas, primeira edição, nós estamos conversando com a advogada Cris Cavalcante, que vai falar sobre direito trabalhista. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, pode mandar a sua pergunta para o 92-99136-7874, que daqui a pouco a advogada volta aqui no estúdio para esclarecer aí as suas dúvidas e responder as suas perguntas. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. Até daqui a pouco. Ok, obrigada, Laine. Hoje, falando de direito trabalhista com a advogada Cris Cavalcante, que está aqui para responder as suas dúvidas aí de casa. A gente vai para a participação do telespectador agora, que mandou pergunta e tem muita, doutora, inclusive. Vamos começar aqui com a mensagem do telespectador da Laís.
Bom dia, gostaria de saber, quando o dono de uma empresa dá as contas de um funcionário, qual o prazo, por lei, para ele pagar a indenização daquela pessoa? Lani, o prazo é de 10 dias, tá? Passado disso, há uma multa que ele vai ter que pagar. Se não pagar, tem que entrar com uma ação, enfim, né? Procurar um advogado, entrar com uma ação, mas é direito do colaborador receber no prazo de 10 dias. Vamos para mais uma participação, também tem mensagem aqui do Fabrício. Gostaria de saber se a empresa pode obrigar o colaborador a vender 10 dias das suas férias. Não, Alane, isso é um direito do colaborador, ele pode ou não vender as suas férias, é um direito que ele tem de vender, mas se ele não quiser vender e quiser tirar os 30 dias de férias, ele pode tirar. Aqui tem mais uma pessoa que mandou mensagem. Como saber se o empregador está pagando direito o FGTS e o INSS? E quais as consequências caso ele não cumpra esses deveres? Hoje em dia, o próprio governo ele tem um sistemazinho do Meu INSS e aí você pode acessar, né? Você consegue tirar o extrato do CNIS. Se você ainda tiver dúvida, dá para agendar pelo 135 junto ao INSS e você pode pegar esse extrato e verificar. Se ele não estiver recolhendo, existe alguma irregularidade, você pode procurar um advogado e ajuizar uma ação. Aqui a Grazi pergunta, em relação à Justiça do Trabalho, trabalhei em uma empresa que na pandemia fechou e não decretaram falência. Até hoje não consegui receber e nem deram baixa na minha carteira digital. O que fazer? Essa é uma situação muito complicada. Durante a pandemia tiveram várias empresas assim. O ideal tem que entrar com uma ação, né, para poder ir atrás dessa empresa, ver se ainda possui bens, ver se ainda tem algum responsável, porque aí eles vão atrás de alguns sistemas que o próprio judiciário possui, né, para ver quem são os sócios, quem não são, quem é que eu consigo executar, mas isso tudo é só por meio de uma ação, realmente. Hoje no Jornal do Amazonas, primeira edição, nós recebemos a advogada Cris Cavalcante para esclarecer sobre direitos trabalhistas. Muito obrigada a todo mundo que participou.